Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é de Matos, especialista em investimentos, analista de mercado. Eu estou aqui para te ajudar a tomar melhores decisões do mundo dos investimentos. E quando a gente fala de investimentos, a gente sempre pensa também no Tesouro Direto, porque ele é o pai da renda fixa, ele é aquele investimento que tem na carteira de todo grande investidor e também deveria ter na sua carteira. E eu vou te ajudar hoje a ter mais informações para você saber que título que faz sentido para você ou não. Tá? Qual título do Tesouro Direto tem risco? Qual título não tem risco? Qual título vai só para cima? Né? Se eu quero ter renda com o Tesouro, o que, que eu faço? Tem várias possibilidades aqui que a gente vai abordar num vídeo praticamente curto. Tá? A gente pode se aprofundar mais nesses assuntos depois. Vocês deixem nos comentários aí o que, que vocês querem saber mais aqui, que a gente está sempre direcionando aqui o que a gente grava pelo que vocês comentam aqui, tá? Tô sempre lendo todos os comentários, não consigo responder todo mundo, que acaba que hoje já tem muito comentário e tem muitos alunos também para dar suporte, mas que eu dou suporte eu mesmo para os meus alunos, né? Isso é uma coisa que eu tenho uma premissa, né? Eu não coloco alguém para responder meus alunos, eu mesmo respondo até pelo WhatsApp. Então acaba que a demanda tá grande e eu não estou conseguindo responder todo mundo no YouTube, mas eu leio todos os comentários e isso baliza os futuros conteúdos. Inclusive, este vídeo aqui ele vem justamente de dúvidas que vocês colocam aí sobre, então esse título é melhor ou esse título é melhor. É dentro deste cenário que a gente grava esse vídeo. Estou gravando hoje e vou publicar hoje também, dia 25 de fevereiro de 2025. Quando a gente fala de Tesouro Direto, a primeira coisa, é sempre um empréstimo que você está fazendo para a nação, para o Brasil. Tá? Você sempre está colocando dinheiro no Tesouro Nacional, que é o cara que é simplesmente o dono da moeda. Né? Você tem a certeza que esse cara que é dono da moeda, ele vai te devolver seu dinheiro. Né? Então, o risco de crédito é o menor risco que existe. Risco de crédito você está emprestando, é um empréstimo, então é um crédito. Eu vou receber esse dinheiro de volta? Tem um risco. Né? E quando você fala de Tesouro Direto, é o menor risco de crédito. É o lugar onde você mais tem certeza que você recebe, porque inclusive o Tesouro poderia emitir moeda, né, para te pagar. Então você tem certeza que você recebe seu dinheiro. Teria consequência se ele fizesse isso? Teria. Né? Teria um aumento de inflação, porque imprimiu muito dinheiro e tal. Mas é um cenário extremo, né? Aquele cenário extremo e trágico lá do fim do mundo. É esse que eu estou te dizendo, que inclusive no fim do mundo o Tesouro pode emitir moeda para te pagar. Então é a coisa mais segura que tem. E aí você pensa no seguinte, quando a gente fala de investimento, você tem rentabilidade, liquidez e segurança. Você nunca tem os três no máximo, né? A máxima rentabilidade, né? Vou ganhar o máximo, vou ter a máxima liquidez, que é a facilidade de você pegar seu dinheiro de volta, e vou ter a máxima segurança. Você nunca tem essas três coisas. Você sempre abre mão de pelo menos um. Né? Então eu abro mão de uma rentabilidade maior para ter um dinheiro muito fácil de eu acessar, né? Que é muito líquido, e uma segurança extremamente alta, ou eu abro mão de uma segurança alta para correr um risco maior e tentar ter uma renda maior. Você sempre está abrindo mão de alguma coisa. Ou abro mão da liquidez, né? Eu só vou pegar meu dinheiro daqui a 10 anos para eu ter uma rentabilidade maior com uma segurança alta. Tá? É possível você fazer estes balanços aqui. Só que quando a gente começa a comparar o Tesouro com outras aplicações, você vê que as pessoas deviam aprender mais sobre o tesouro, como você, que está aqui estudando esse vídeo sobre o tesouro. Porque no tesouro você tem mais segurança que na maioria dos investimentos. No tesouro você tem liquidez, você consegue pegar seu dinheiro a qualquer tempo. E você tem rentabilidade. Quando a gente pega o histórico de rentabilidade de títulos do tesouro, eles batem praticamente todos os investimentos que você vê por aí. Se eu pego lá de 2003 para cá, por exemplo, os títulos do tesouro indexados à inflação renderam mais que todos os ativos que existem disponíveis para você comprar. Você pega a rentabilidade, deu lá mais de 1.400%. Eu trago isso em alguns vídeos, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu estou te dizendo que é algo extremamente seguro e também tem um potencial de rentabilidade absurdo. É por isso que eu vou te trazer vocês aqui para uma tabela com os títulos do Tesouro. E essa é a tabela lá do Tesouro Direto, que você vai ver todos os títulos que estão disponíveis. Tem mais duas classes de títulos que eu não estou mostrando aqui, que aqui abaixo você tem o Tesouro Renda Mais e depois o Tesouro Educa Mais, que são títulos muito mais específicos, por isso eu deixei para outro vídeo, tá? Tem vídeos aqui no canal já explicando sobre eles, são títulos muito interessantes, tá? Muito interessantes mesmo, dá para você se planejar muito bem com eles, mas eu vou te dizer aqui, de uma forma geral, títulos que não acabam no vencimento. Tá? Que o Renda Mais e o Educa Mais você tem que ter um cuidado maior, porque o dinheiro que você coloca ali, no final você já recebeu tudo. Tava fazendo até umas contas agora, mesmo com uma aluna,
né? E você recebe uns 77% de renda a mais, pelo renda a mais do que num tesouro com juros semestral. Só que essa renda acaba no final. Esse 77% a mais de um renda a mais, ele é exatamente um pedaço do patrimônio que você colocou que está sendo devolvido para você. Então, são títulos para você tomar mais cuidado. Então, eu diria que se você está neste nível aqui, deste vídeo que eu estou explicando, conceitos fundamentais do tesouro, você estuda primeiro esses caras para depois se aventurar a entender os demais títulos que são Renda Mais e Educa Mais, tá? Quando a gente fala aqui no tesouro, começa pelo pré-fixado. Você tem esses dois pré-fixados aqui sem juros semestral e tem esse de baixo aqui com juros semestral, tá? Então, o que é um título pré-fixado? É um título fixado, né? Previamente, pré-fixado, ou seja, eu já sei hoje quanto eu vou ter de rentabilidade. Então, se você quer ter certeza de um valor que você vai ter lá na frente, por exemplo, nesta data, 2028, você pode se aventurar num tesouro pré-fixado 2028. Tem vários poréns aqui que eu vou falar durante o vídeo, tá? Especialmente nos pré-fixados e nos Tesouro IPCA. Mas aqui o que você pode mentalizar aqui neste cara? O que você pode entender? Se eu compro um tesouro pré-fixado, eu tenho esta rentabilidade aqui do lado garantida. Quer dizer que o valor que eu colocar aqui, se eu levar para o vencimento, eu vou receber 14,41% ao ano. Só que a gente está falando de 3 anos, né? 2025 para 26, para 27, para 28. 3 anos, então você vai receber 14,41 uma vez, depois outra vez, depois outra vez. Isso sempre capitalizado, né, em juros compostos. Ou seja, né, cada vez vai ficando um valor maior. Só que o bom do pré-fixado é que eu consigo te dizer exatamente hoje quanto você teria lá em 2028, porque ele tem uma característica. No vencimento dos pré-fixados, você sempre recebe R$ 1.000 para cada um título. Se assim é, você vê aqui que o preço do título ó, é 683 aqui neste primeiro caso. Ele custa 683. Se eu compro um título desse, eu vou pagar esse valor. E se eu levo ele para o vencimento, que está aqui, ó, 1º de janeiro de 2028, quanto que eu vou receber? Eu vou receber exatamente R$ 1.000. Então essa é a conta. Para cada R$ 683 que eu colocar, eu vou receber R$ 1.000 aqui na data de vencimento. No Tesouro Pré-fixado 2032, que vence em 2032, da mesma forma, para cada R$ 393 que eu colocar, eu recebo R$ 1.000 em janeiro de 32. Quando você receber esse dinheiro, você vai pagar o imposto de renda. E aí, quando você tem mais de 2 anos que você fez a aplicação, né, que você colocou aquele valor, o imposto de renda aí é 15%. Então, vai tirar 15% do que tiver sido de ganho. O que é o ganho aqui? 393, né? A diferença entre 393 e os R$ 1.000 vai ser 607. Como é que é? R$ 607. Né? Vai ter 15% em cima de R$ 607. É o normal. Você sempre tem imposto de renda. Se você ganhou muito, você vai ter muito imposto de renda. Né? Sempre assim, nos ativos aí do mercado financeiro. Você tem alguns que são isentos, mas aí sempre tem algumas particularidades. Né? Às vezes você vai ter que abrir mão daquele patrimônio por um tempo. Às vezes você tem uma carência muito grande. Às vezes a rentabilidade dele é um pouco menor, né? Para compensar que ele não vai ter imposto de renda. Então tudo tem que ser comparado. Por isso que eu sempre digo que para tomar uma decisão de investimento você tem que conhecer os investimentos, que é o que você está fazendo aqui. Depois você tem que comparar. Não é só conhecer e pronto, final. Conhece, depois compara, depois você compra. É o método C3, que é a minha metodologia de investimento, inclusive. Tá? Então, quando a gente vem aqui para esse cara, a gente já aprendeu esses dois aqui. Pré-fixado 28 e 32, eles funcionam da mesma forma. Só que um custa menos que o outro, porque tem mais tempo, né? De hoje até a data de vencimento, se eu olho 2032, a gente tem muito tempo. Isso quer dizer que eu posso colocar um valor menor, que no caso aqui é R$ 393, para chegar nos mesmos R$ 1.000 em 2032, porque eu tenho muito mais tempo para isso acontecer. No caso de cima, eu tenho menos tempo, então eu ponho um valor maior para chegar nos mesmos R$ 1.000 em 2028. Esse é o funcionamento do pré-fixado sem juros semestral. Tá? Ele é um título para quem? Para quem quer ter certeza de um valor lá na frente. Se eu quero uma coisa de curto prazo, esse título está fora de cogitação. Se eu quero uma coisa para eu sacar daqui a um ano, fora de cogitação, porque você vai ter marcação a mercado.
Tá? E marcação a mercado é o título se ajustando às condições de mercado, tá? Diariamente. Então, se você tem aqui uma rentabilidade de 14,41%, né? E aí, de repente, a rentabilidade que é exigida foi para 16%, e você quer sair do título, quando a taxa sobe, o preço do título cai. Tá? Então, existe este balanço aqui. Ficou horrível a minha seta, eu vou até usar um outro ponteiro aqui. Aqui, ó. Quando esta taxa sobe, você vai ver o preço do título caindo. Tá? Então, por isso que para curto prazo não serve, porque o ideal dos pré-fixados é você levar ele para o vencimento, que você tem a garantia de que você vai receber o que você contratou. No meio do caminho pode acontecer isso, e ao passo que quando a taxa cai, o preço sobe, tá? O contrário também acontece. Isso aqui é marcação a mercado, temos vários vídeos aqui no canal, fala sobre marcação a mercado. Você pode pôr no YouTube assim, de Matos, marcação a mercado. Você vai ver uns 3 vídeos, pelo menos, onde eu explico a fundo por que isso acontece. Então não é um título para curto prazo, é para quem quer levar o título lá para o vencimento, né? E é um título para quem quer ter certeza do valor que vai receber. Beleza. Quando a gente olha para o pré-fixado com juros semestral, ele é para quem quer ter renda, para quem quer receber esses juros semestrais. Porque se você não quer receber esses juros semestrais, se você não vai usufruir desse dinheiro, ele é péssimo. Ele é péssimo. Se você vai pegar esse dinheiro, pagar o imposto de renda, que é obrigado a pagar quando você recebe o juro semestral, e reinvestir, você só está antecipando o imposto de renda. Isso é péssimo, porque faz com que você deixe um dinheiro na mesa. A lógica é a seguinte: quando você paga o imposto de renda, esse dinheiro sai do seu bolso. Vamos supor que você tem R$ 1.000 que você tem que pagar de imposto de renda. Paguei, esse dinheiro desaparece. Vamos supor que eu não paguei, ele ainda está no meu bolso. Se ele ainda está no meu bolso aqui no investimento, ele vai render. Mesmo sendo imposto, ele vai render. Esse pedaço do meu patrimônio, que são os R$ 1.000, que deveria ter sido pago de imposto, e eu postecipei esse pagamento, ele vai render. O que esses R$ 1.000 rendeu? Rendeu R$ 100. R$ 100 que é filho dos R$ 1.000 não é imposto. R$ 100 é rentabilidade. E um pedaço da rentabilidade é imposto. Olha que interessante. Então, se você deixa para pagar o imposto depois, ele fica no seu bolso e ele rende. O que ele rende, só um pedaço é imposto. O outro pedaço é seu. Essa é a lógica. Isso faz uma diferença gigantesca no longo prazo. Gigantesca mesmo. Tá? Eu já fiz contas aqui. Se você faz isso por 30 anos, é assim, absurdo. Você fica 3 vezes. Eu fiz a conta com 50 mil. Né? Uma pessoa que aplicou uma única vez para 30 anos, outra pessoa que aplicou e ficou recebendo, pagando imposto, reinvestindo. A diferença é simplesmente 3 vezes o valor inicialmente investido. Então, colocou 50 mil. Chegou no final, tem um valor aqui e um valor aqui. Essa diferença dos dois, essa diferença é 150 mil. Então, é 3 vezes o valor inicialmente investido, só de imposto que foi antecipado. Tá? Então, é o que eu falo, esse cara aqui só é para quem, de fato, vai usufruir deste dinheiro. Se não for, não serve. E se for o seu caso, também tenho bastante material aqui explicando como ele funciona, tá? Porque o funcionamento dele é um pouco diferente. Você recebe R$ 48,81 por semestre para cada um título que você tiver. Então você tem aqui, o preço dele é esse, ó, 784. Comprou um cara desse, você vai receber R$ 48, né? E aí vai descontar o imposto de renda para cada um título que você tiver. Beleza? E aí ele tem um vencimento também aqui em 2035, dando aí 10 anos. Aí o Tesouro gosta sempre de deixar um pré-fixado perto de 10 anos de vencimento. Depois a gente chega no cara que é o mais simples, o mais seguro, o mais estável, o mais adorado. Talvez não seja o mais adorado, mas é o mais simples, o mais seguro, o mais estável, que é o Tesouro Selic. Eu digo que não é o mais adorado porque, na minha convicção aqui embaixo, é mais adorado, pelo menos por mim. Né? É um título que faz mais sentido aqui, a gente já entra nele. Tesouro Selic é um cara que vai estar sempre indo para cima. Então, de Matos, eu quero um título que vai sempre para cima, eu não tenho risco de, em algum momento, eu ir lá e o negócio está para baixo. Eu quero ver o investimento fazendo isso, subindo o tempo inteiro. Estamos falando do Tesouro Selic. Né? Aqui você vai ter a garantia de render a taxa de juros, né, medida aqui pela taxa Selic. E você vai ver isso acontecendo diariamente. Você pode entrar no seu investimento e você vai ver que vai render a taxa Selic diariamente. E o que é esta taxa aqui do lado de Matos? Essa taxa aqui é um deságio, que se chama. Tá? Quando ela está positiva, é um deságio.
Isso quer dizer que você vai render acima da inflação. Então, vai ter a rentabilidade da Selic e, acima disso, a rentabilidade deste deságio aqui. Então, isso quer dizer que você vai render um pouco além da Selic. Olha que interessante. No Tesouro Selic, você rende mais do que a Selic. Essa é a realidade, porque você tem esta rentabilidade aqui. E aí, o valor mínimo da aplicação é o título mais caro, é R$ 160. Tá? Ambos os Tesouros Selic aqui, R$ 160. E você tem um preço de título de R$ 16.000. Eu não preciso comprar um título, eu posso comprar a partir de 160. O problema é que é 160, eu quero comprar R$ 200, não tem como. Sobra R$ 40, que é 160. Eu quero comprar R$ 300, não tem como. Eu precisaria de R$ 320 para chegar em 2 vezes 160. Então, essa é a aplicação mínima. Ele é um cara que acaba sendo menos acessível. Né? E aí eu até conversei esses dias aqui no canal sobre o Tesouro poder fazer algo para o Tesouro Selic ser mais acessível. Né? Alguém comentou até que ele poderia abrir mais casas decimais, né? Porque a fração mínima é 0,01, que é exatamente 1% do preço do título. Aí um de vocês falou, é só o Tesouro abrir mais casas decimais. Vou colocar aqui, ó, 0,001. Né? Ficou uma bagunça minha conta, mas você entendeu que fazendo isso, a fração mínima do Tesouro seria R$ 16. Só que eu entendo que isso envolve alterações estruturais dentro de toda a sistemática do Tesouro e por isso eu imagino que ele não vai fazer isso. Eu acho mais provável eles criarem um novo valor nominal para o Tesouro Selic. Né? Mas eu acho que isso vai demorar para ser feito. Continua sendo R$ 160 aqui. O Tesouro já deixou mais acessível todos os demais títulos, que antes era no mínimo R$ 30, e agora você consegue comprar 1% de qualquer título. Tem título do Renda Mais que custa R$ 160. E você consegue ir lá e comprar R$ 1,60. Então é possível você investir aquele trocado que tá lá no coxinho lá do carro para você dar ali para os frentistas, né? Frentista não, para os vigias de carro. É possível você investir aqueles R$ 2 que estão lá no Tesouro Renda Mais. Isso é possível. Então vamos lá. Quando a gente fala aqui do Tesouro Selic, a gente tem um vencimento em 28, um vencimento em 31. Que diferença que isso faz, de Matos? Acontece que esse cara aqui de cima, ele vence em 2028. Ou seja, em 2028 você é forçado a resgatar. Ele resgata para você. Ele não te força nada, ele simplesmente resgata, né? Ele resgata e o dinheiro vai cair na sua conta. Aqui no caso de baixo também. Chegou em 2031, ele resgata, o dinheiro cai na sua conta. Então, se você não tem um horizonte de tempo, né, que você vai querer usar esse dinheiro, você pode pegar um Tesouro Selic mais longo, 2031, que ele vai ficar rendendo por mais tempo lá antes de pagar o imposto de renda. Beleza? Então é algo bem estável, para você ver seu dinheiro indo para cima, é o Tesouro Selic. Essa é a lógica dele. Quando você vem para o Tesouro IPCA, ele é um título bem diferente, porque ele mistura duas coisas. Ele tem uma rentabilidade, né, como o pré-fixado tem. Olha aqui. Ele tem lá IPCA mais. Isso aqui é uma taxa pré-fixada, igual o IPCA. Perdão, igual o pré-fixado. A gente tinha lá no pré-fixado, ó, 14,40, né? 14,40. Aqui embaixo também, ó, eu tenho IPCA mais uma taxa. Não é 14, é 7. Mas é igual. Esta parte aqui é igual. O que muda é aqui do lado, que você vai render a inflação primeiro e depois você vai ter acima da inflação uma taxa. Então esse cara aqui é o título que te protege da inflação. Se a inflação explodir para 50%, uma coisa absurda, você vai render 50%. Além dos 50%, você rende também essa taxa que está aqui do lado, que é exatamente o juro real. Né? A gente chama de juro real aqueles juros que você recebe além da inflação. Né? Então você teve lá 10% de inflação, você teve uma rentabilidade de 17%, você teve esse 7% de juros real, né? Juros reais. Então, o patrimônio cresceu 17%, mas como você teve 10% de inflação, a sua rentabilidade de fato foi 7%, rentabilidade acima da inflação. Então, esse cara aqui, ele é o cara que te protege da inflação. Você consegue ter certeza de ganhar da inflação somente com ele, tá? Então, aqui você tem garantia de ganhar acima da inflação. Mas você vai ver horizontes de tempo bem absurdos, por exemplo, 2050. A gente está falando de 35 anos, não, de 25 anos. 25 anos é coisa demais. É coisa demais. Então aqui é um cara para você planejar coisas de prazo extremamente longo.
né? Eu disse extremamente, mas existe 2060 aqui embaixo. Então existe extremamente, mais extremamente ainda, né? Mas a gente está falando especificamente aqui de 2050, que também é um prazo bem longo. Então é possível você fazer esses planejamentos para prazos longos aqui também, garantindo o seu poder de compra, garantindo aí rentabilidade acima da inflação. Então, o que que você ganha aqui? A inflação. Todo mês, então, esses caras aqui, lá na curva teórica de rendimentos, quando você compra ele, essa curva está dentro do site do Tesouro, você vê ele subindo, e aí vem a inflação, ele dá um salto da inflação do mês, sobe, dá um salto da inflação do mês. Ele vai sempre fazendo isso. Então, aqui você consegue ver isso acontecendo na prática, ter esta rentabilidade. Mas, como esse cara tem um componente pré-fixado, que é esse 7 e pouco aqui, você também tem marcação a mercado, como eu te expliquei que tem aqui no pré-fixado. Então, se a taxa sobe, o preço do título cai. Por isso que existe um risco no IPCA e existe um risco no pré-fixado, que se essa taxa sobe, o preço cai. A gente está em um momento que as taxas não pararam de subir. Agora que está parecendo que está parando de subir. Mas a gente está no momento que todo mundo comprou ali atrás, um ano, está tendo uma marcação a mercado negativa. Se for sair do título agora, perde. Olha só que interessante. É possível você perder com o Tesouro Direto. Se você compra e as taxas sobem, você precisa do dinheiro antecipadamente. Por isso que esses títulos do Tesouro não são de forma alguma para curto prazo. Senão você vai perder dinheiro. Aí não faz nenhum sentido. Então, é possível também você comprar esse título agora, 7,70, 7,40, e as taxas caírem e você ganhar mais do que foi contratado também. Isso é possível, isso é totalmente normal. Ainda mais nesses momentos que a gente vê taxas altas. Mas qual a garantia que eu tenho de Matos para fazer isso? Nenhuma. Você não tem uma bola de cristal para saber se tudo vai se acomodar, mercado nacional e internacional, para dizer agora as taxas caem. Então, fazer essa aposta de que as taxas vão cair é algo extremamente mais complexo. Não é só achar alguma coisa, né? Dentro dos meus cursos, eu te ensino algumas formas para você ter um pouco mais de confiança para tomar essa decisão, né? Existem formas estatísticas, formas objetivas, formas gráficas, várias questões que você pode olhar para de fato tomar melhores decisões se você quer entrar em momentos de excelentes taxas, objetivando em algum momento, inclusive, sair dos títulos, tá? Então, existem técnicas para fazer isso. Quando a gente fala dos títulos do Tesouro IPCA, é a mesma lógica do pré-fixado. Taxa sobe, preço cai. Vou frisar isso porque é muito importante. Então você tem que encaixar esses caras aqui com seus horizontes. Então, se eu estou pensando em algo para 2029, tem o 2029. Se eu estou pensando em algo para perto de 2040, tem esse cara. Se não, para perto de 2050, tem esse cara. Se eu quero um prazo no meio dos dois, pega um com prazo anterior e depois investe em algo mais estável, por exemplo, Tesouro Selic, dá para você fazer também dessa forma, tranquilamente. Esses caras aqui têm preços variados, tá? Quanto mais curto o título, ou seja, quanto mais o prazo dele tá para cá, maior vai ser o preço dele. Você viu aqui no caso do pré-fixado também, ó, 28 é mais curto do que 32. Ele tem um prazo menor. E ele custa mais, ó, 683 contra 300. Aqui no IPCA é a mesma coisa. 2029 vence antes, custa 3.000. 2040 vence depois, custa 1.400. 2050 custa 732. Essa é a lógica. Então, esse é um título para quem quer garantir que vai preservar o poder de compra ao longo do tempo. Então, eu tenho certeza que eu vou ter um valor maior que a inflação. Aqui no caso de cima, você não tem essa certeza. Se você compra um pré-fixado e a inflação vem 16%, você está rendendo menos do que a inflação. Está travado. Aqui embaixo, não. Eu falei um caso extremamente absurdo, inflação 16%, né? Mas tá aí, né, para deixar os comentários de vocês aí. Se eu compro aqui o Tesouro IPCA, a inflação vem 16%, eu ganho a inflação e além disso eu ganho uma rentabilidade. Beleza? Essa é a lógica. E quando a gente fala do último título aqui que a gente vai conversar nesse vídeo para já concluir, é o IPCA, só que com juros semestral. Então a diferença dele para o de cima é só que ele vai ter aquele mesmo efeito, o mesmo efeito do tesouro pré-fixado que eu te falei. Que existe o pré-fixado com juros semestral, que eu te falei. Ele só serve
para quem de fato vai usufruir a renda. Se você vai usufruir a renda, o Tesouro IPCA com juros semestral é o cara, tá? Ele é o cara, porque você tem a preservação da sua renda semestral todo semestre, aumentando a inflação do semestre. Além disso, você vai ter uma correção aqui, né? Vai ter uma taxa de correção do valor que você vai investir hoje, 7,68. E além disso, quando chega no vencimento, você vai ter a correção também do valor que você investiu. Tá? Este valor também vai estar corrigido da inflação. E se você faz um aporte lá grande nesse cara aqui, esse valor vai ser preservado e ele vai ser corrigido pela inflação ao longo do tempo. Ele chega lá na frente valendo mais, né, valendo a inflação. Além disso, você vai ter recebido semestralmente juros. Então, esse cara aqui faz muito sentido para quem tem um patrimônio grande, então, inclusive, né, você consegue ter esta tranquilidade aí de ver o seu patrimônio crescendo e a sua renda pingando semestralmente aí para você. De Matos, mas eu fiz as contas aqui, eu vi um outro vídeo seu. A renda que o pré-fixado me dá é maior, de fato. A renda que o pré-fixado te dá, ela é maior. Só que, opa, esse aqui, pré-fixado com juros semestral. A renda que esse cara te dá é maior. Só que ele não te corrige pela inflação. Então ela começa maior, depois ela fica menor. Ela é sempre os mesmos R$ 48,81 em cima de cada um título que você tiver. Enquanto que aqui embaixo, não. A sua renda ela vai ser 6% ao ano, tá? Que dá 2,96 no semestre, em cima do valor nominal, né, atualizado. Poderia puxar outro vídeo aqui para a gente começar a discutir sobre isso, mas eu vou te dizer simplificadamente. A renda aqui vai ser menor. Aqui é 6%, ali é 10%. Via de regra, a gente pode falar isso. Não vai ser precisamente correto, mas por aí. Tá? Então, aqui embaixo você tem uma renda menor no curto prazo, mas no longo prazo sua renda é maior. Fora que aqui você preserva o seu poder de compra ao longo do tempo. Sua renda vai sempre aumentando. Aqui em cima ela é sempre estável. É sempre igual. Beleza? Este é o recado. Toma cuidado com esses títulos semestrais, só se você de fato for usufruir de renda, tá? No caso dos pré-fixados, ele é para você levar ele para o vencimento, melhor ideia. No caso do IPCA também, o ideal é você levar para o vencimento. Se você quiser usufruir, né, melhor dizendo, tentar aí marcar só mercado, você tem que aprofundar nisso, estudar um pouco mais para entender os riscos, entender as oportunidades que nós temos. Tá? Se você quiser estabilidade, algo sempre subindo, ó, Tesouro Selic está aí para isso, para você ter segurança, aquela coisa para você sempre ver o seu dinheiro para cima. Tá aqui, Tesouro Selic. Beleza? Fiz uma bagunça generalizada aqui neste quadro, mas essa era a ideia, exatamente isso. Estou descobrindo que eu gosto de rabiscar para explicar. Né? Comecei até a fazer isso aqui com o iPad, né, que é bem legal. Não conectei ele aqui, não sei nem porquê. Devia ter feito isso, que ficaria retas mais bonitas, mas é isso, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o joinha. E a gente vai fazer um evento que vai ser a Semana do Investidor Inteligente, para quem quer deixar de ter dúvida na hora de investir. Eu falo que é deixar, às vezes, de ser uma marionete que é conduzido por alguém. Alguém te fala, faz isso, faz aquilo. Porque isso tem uma consequência extremamente negativa nos seus investimentos, quando você não domina o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, se você quer deixar de passar por isso e tomar as próprias decisões fundamentadas, Semana do Investidor Inteligente. Eu quero que todo mundo aqui sejam investidores inteligentes. É um evento gratuito, tá? Você tem um link aqui abaixo. Coloca o seu e-mail, coloca OK, entrar, e depois na outra tela você participa da comunidade no WhatsApp. Por lá você vai ser avisado, né, sobre as datas do evento, sobre os links, como é que você entra, se tiver algum material, vai estar tudo ali. Beleza? É um evento grátis para te transformar no investidor inteligente. Vai acontecer em março, beleza? Já anota na sua agenda. Um abraço e a gente se vê lá no evento ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.